Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós, inunde o seu coração, que o seu Espírito nos traga hoje revelação e sabedoria. Você pode dizer amém? Que bom estar aqui, que bênção poder estar na casa do Senhor, louvando, podendo falar a palavra de Deus, né? Eu hoje vim preparado para, inclusive, pregar sem microfone, se fosse necessário. Ontem inclusive, a gente nem massificou a divulgação. Nós queremos tornar isso aqui um hábito normal. Toda ceia trazer alimentos, né? Então sempre a gente divulga bastante. Só que ontem tivemos um pequeno incêndio aqui fora na igreja e talvez nem ia ter energia para o culto hoje de manhã. Então nós viemos preparados para fazer o culto sem energia, né? E eu falei, não vai ser a falta de energia e microfone que vai me parar, né? Quem pode dizer amém aí? Nada pode parar o evangelho. E eu estava aqui lembrando, até pesquisei aqui para ter certeza, do grande pregador contemporâneo de John Wesley, chamado George Whitefield. Depois vocês podem pesquisar sobre ele, um grande homem, uma referência na fé, que um dos maiores pregadores. Ele era um fenômeno. Por quê? Porque naquela época não tinha essa tecnologia que nós temos hoje. E ele pregava só com a sua voz para 1.000 pessoas. Imagina, 1.000 pessoas caladas para ouvir um homem sem qualquer tecnologia. Mais de 1.000 pessoas, com um detalhe, com problemas pulmonares gravíssimos, seríssimos. E as pessoas o alertavam sobre isso e perguntavam para ele qual era o segredo dele, como é que ele conseguia. E ele dizia, ele tinha uma frase: cada vez que eu subo no altar, eu prego como se fosse a última vez que eu subo no altar na minha vida. E tanto é que os relatos falam que a última pregação que ele fez, ele pregou tão alto que a voz dele parecia um trovão. E na manhã seguinte, 2 dias depois, ele faleceu, já na sua, já não muito velho, mas ele foi até o final. Quem tem compromisso com o evangelho não tem nada, não tem barreira, não tem enfermidade, não tem falta de tecnologia que impede exercer ministério. Quem quer faz, quem não quer arranja uma desculpa, entendeu? Então a gente tem que fazer sempre. O que custa um dia ficar sem ar-condicionado? A gente sobrevive, amém? Um dia a gente sobrevive sem ar-condicionado, meio no escurinho aqui. Nossos antepassados não pregaram em cavernas. Por que nós não podemos ficar um dia no escuro e sem microfone? Se for preciso, a gente fica. E vamos para frente, em nome de Jesus, amém? Então fiquem preparados para as pequenas adversidades que poderemos enfrentar ao longo da vida, em nome do evangelho, que nós contamos com vocês. Não adianta só o pastor alinhar com as loucuras, o rebanho também tem que alinhar com as loucuras que nós teremos que enfrentar quando for necessário, em nome de Jesus, né? Então, glória a Deus que tudo deu certo, estamos conectados, estamos online, temos energia. Rorion, Tiago e Luiz ficaram aqui até as 2:30 da manhã, até testar todos os equipamentos, se nada queimou ou não. Então, você pode dar um aplauso a Deus pela vida deles, sabe? Glória a Deus, porque eles se doaram, sabe? São pessoas preciosas que ficaram aqui até 2:30 da manhã e 8:30 estavam aqui, 9 da manhã estavam aqui de novo. O Rorion estava aqui 8 horas da manhã já fazendo salgado, sabe? O Luiz estava aqui 9 e pouco, já para afinar o som. Pessoas que estão nos bastidores, queridos, às vezes está no microfone, é o de menos. Tem muita gente servindo a Deus que você não conhece o nome e que é importantíssimo para o reino. Tem tanta relevância quanto um pastor, um pregador que está lá com o nome na internet, mas sem eles o reino não avança, amém?
Então ore por toda a equipe, por todo o staff, porque nós precisamos de há uma logística enorme por trás de tudo que a gente faz. E nós precisamos de mais pessoas assim. Então, se você acha que nós temos tudo, você está enganado. Se voluntarie. Se você pode, se queima no seu coração a vontade de ajudar, de ver crescer, seja um voluntário. Pergunte: como é que eu posso ajudar? Aonde eu posso me encaixar? Tem trabalho para você. Tem lugar para você. Você vê aí a Kelly tirando foto, fazendo resumo. Vocês não sabem como é que aparece no Instagram o resumo da palavra. Alguém faz. As fotos bacanas, alguém tira. É todo uma conjuntura, porque nós somos um organismo vivo, que o Espírito Santo inspira, organiza e conduz para que o reino dele possa avançar. E isso é maravilhoso, porque fica aí a palavra se cumpre: o meu fardo é leve e suave, e fica leve para todo mundo. Amém? Você pode glorificar a Deus, dar um aplauso bem forte ao Senhor. Oh, aleluia, que bom. Trabalhar em equipe é muito bom, é muito gostoso. Bom, eu quero continuar a palavra que virou uma série, né? Se correr bem, nós vamos concluir hoje. Se correr muito bem, vai ter a terceira palavra, que é a terceira parte, né? Nós estamos falando sobre inteligência espiritual. Quem não pegou a primeira parte, vai no meu canal ou vai no canal da igreja, pega a primeira parte, que é muito importante, porque fluiu muito. A gente fluiu bastante nessa área na semana passada, foi muito gostoso, muito bom. Eu interrompi para não correr, não desperdiçar conteúdo, para reiniciar hoje a segunda parte da palavra inteligência espiritual, tá? Nós vamos dar continuidade. Eu vou fazer aqui um pequeno resumo da essência que nós falamos e vou dar aqui o segmento. Mas quem não pegou, vá na internet e não deixe de ouvir, porque tem ali princípios e pérolas libertadoras para a sua vida. Libertadoras. Coisas às vezes que você leu na Bíblia e nunca entendeu, está ali com a linguagem clara e fácil de compreender, de uma vez por todas, para te libertar. Amém? Então, se você não teve chance de estar aqui na semana passada, ou de ouvir pela internet, ainda nessa tarde, ouça a primeira parte dessa ministração, tá? Então, falamos sobre os tipos de inteligência, que são vários, não vou repetir. Dentre desses vários tipos de inteligências que existem, existe a inteligência espiritual, também falada como intrapessoal, tá? E nós falamos sobre como Deus é espírito, Deus é espiritual, Ele criou tudo que existe. E tudo que existe se resume na estrutura que nós conhecemos, baseado no espaço, no tempo e na matéria. Essa é a estrutura da física. Se você for analisar no ponto de vista científico, tudo que nós conhecemos está baseado na premissa do espaço, do tempo e da matéria. Então, como Deus criou isso, Ele está fora disso. Deus não está dentro do tempo, Deus não está dentro do espaço, Ele não está dentro da matéria, Ele está fora. Ele não depende do tempo, Ele não depende do espaço, Ele não depende da matéria. Por isso que é impossível você compreender Deus, é impossível eu compreender Deus a 100%. Tem uma frase que eu não sei de quem que fala o seguinte: o dia que você encontrar alguém que explicou Deus, não siga esse Deus, porque ele é pequeno demais. Por quê? Quando a gente tenta entender Deus, a gente usa quais premissas para entender Deus? O espaço, o tempo e a matéria, porque eu estou dentro dessas premissas. Tudo que eu raciocino, eu coloco na minha equação da vida o tempo. Eu ponho na minha equação da vida o espaço.
e na minha equação eu ponho a matéria. Só que Deus está fora disso. Então eu nunca vou poder explicar Deus. Tem até música sobre isso. Nunca vou poder entender Deus a 100%. A maior expressão de Deus que eu vou chegar perto é Jesus Cristo. É a maior impressão digital de Deus que eu vou conseguir entender, chegar mais próximo, é a pessoa de Jesus Cristo. É o mais próximo que eu vou chegar, porque Ele é atemporal. Então, um ser espiritual, um ser inteligente, porque Deus nos fez a imagem e a sua semelhança. Eu explico isso na outra palavra, vai ler, porque é profundo isso também, não vou repetir, porque eu tenho mais do que falar aqui, bastante o que falar, estou correndo. Ele nos fez a imagem e semelhança, e Ele é espiritual. Então, se Ele criou isso, se Ele criou o espaço, o tempo e a matéria, essas três coisas servem a Deus, ou Deus serve o espaço e tempo e matéria? Quem serve quem? O espaço, o tempo e matéria servem a Deus, sim ou não? Correto. Então, se eu sou uma pessoa espiritual, ou se eu tenho inteligência espiritual, eu tenho que, no mínimo, não permitir que o espaço, o tempo e a matéria me escravize. Eu tenho que colocar o espaço que Deus criou, o tempo que Deus criou para mim, e a matéria que Deus criou para mim, a meu dispor. E não eu ser escravo do espaço, e não eu ser escravo do tempo, e não eu ser escravo da matéria. Esse simples princípio divide e organiza quem é espiritual de quem é carnal, quem é escravo de quem é livre. Aí vem a frase de Jesus, que eu repito 10.000 vezes se for preciso: e conhecereis a verdade vos libertará. Aqui está a verdade. Ou você é servo do espaço, tempo e da matéria, ou ela te serve. O ser espiritual coloca essas premissas a seu serviço. O ser carnal serve essas premissas. E baseado nessa lógica, a gente começou a falar sobre inteligência espiritual. E começamos a refletir: será que até que ponto nós somos espirituais e somos inteligentes a nível espiritual? Porque às vezes nós somos religiosos e não somos espirituais. Há uma diferença muito grande entre religiosidade e espiritualidade. Ser espiritual me leva à salvação, ser religioso não me salva. Há uma grande diferença entre as duas coisas. Então, e aí nós falamos sobre a ironia, usando o versículo de Lucas, quando Jesus vai nascer, não é? O Deus que criou o espaço, o Deus que criou o universo, o mundo, carece de um espaço para nascer, de uma estalagem. E esse Deus que criou o espaço não encontra um espaço para poder nascer. Por quê? Porque esse espaço está reservado para servir o mundo e não a Deus, não a espiritualidade. Apenas o espaço de uma manjedoura o pôde receber, porque há uma inversão de valores, há uma cegueira espiritual de entender quem está à sua frente, quem realmente é o mestre. Os magos vieram caminhando de longe para reconhecer que um rei ia nascer, mas pessoas de perto, que sabiam aonde nasceria o Messias, que era em Belém, não souberam reconhecer um momento certo para abrir uma porta, nem pelo aspecto humano, sensível, vendo uma pessoa em momento de trabalho de parto, abrir um espaço para alguém poder ter uma cama decente. Ou seja, o Deus que criou o espaço não achou espaço para poder nascer. Então você vê que essa é a inversão. E muitas vezes nós nos vemos presos nessa inversão. E essa inversão é o que nos
nos distancia de sermos pessoas espirituais e da inteligência espiritual. Está me seguindo aí? Amém? Amém até aqui? Tem que me seguir, senão depois você vai se perder. Então, nós temos que entender isso: espaço, tempo e matéria. Traduzindo isso, eu quero te lembrar que a maior referência de inteligência espiritual que nós temos é o próprio Jesus Cristo. Se você vê como ele reage no deserto, depois do batismo, ele vai para o deserto para ser tentado, assim que fala a Bíblia. E o Espírito Santo de Deus o conduziu ao deserto para ser tentado. Confira na sua Bíblia. Não confie no que eu estou falando, quero que você confira tudo que eu estou falando na sua Bíblia. E o Espírito do Santo o conduziu para o deserto para ser tentado. Então, todo mundo já algum dia ouviu que naquele momento Jesus ele venceu as 3 forças que a humanidade é escravizada, que é a concupiscência da carne, vocês sabem de cor, sabe? Qual que é a outra? Concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então, qual que foi, pastor? A concupiscência da carne foi o pão. O pão foi a concupiscência da carne, porque ele tinha fome. Naquele momento, a fome. O que era o pão? Fala assim comigo: matéria. Fala assim: matéria. Matéria. Um pedaço de pão, naquele momento, tinha o poder de desviar Jesus do propósito. Ou ele servia o propósito espiritual, ou ele servia a matéria. Olha que eu estou traduzindo em linguagem fácil o que você já ouviu 10.000 vezes de pastores: concupiscência da carne, dos olhos e soberba da vida. O pão é o quê? Matéria. Então o diabo estava usando a matéria para desvirtuar Jesus no momento de fome. E de ali ele vence a concupiscência da carne. Depois ele vence a concupiscência dos olhos. Por quê? Porque fala que o diabo pega Jesus, leva ele até o cimo do pináculo do templo e mostra o quê? Todas as coisas. E fala: tudo isso te darei se diante de mim se prostrares e me adorares. Não é assim que está na Bíblia? É ou não é? Concupiscência do quê? Dos olhos. O que está fazendo aqui? Está mostrando espaço, poder, posições, espaço, territórios. Território não é só o território físico, também é, porque na Idade Média o poder era ganhar terra, era ganhar fronteiras. Hoje o espaço já não é só ganhar fronteiras, é ganhar posições, é escalar hierarquias, é chegar em posições sociais que se tornaram apetecíveis para a sociedade. Espaço. Então aí está a concupiscência o quê? Dos olhos. Fala assim comigo: espaço. Então o diabo usou o espaço que está à disposição dele, porque fala a Bíblia que o mundo jaz está à disposição dele, é bíblico. Então ele podia oferecer, porque jaz no maligno, está à disposição do governo dele, este mundo. Então ele é tentado pelo espaço. Ou você serve o espaço e perde seu propósito, ou você serve o Espírito, porque esse espaço vai ser seu de qualquer jeito. Cristo sabia que o custo
dominar tudo aquilo que o diabo oferecia, era a cruz. Não era a adoração. Ele teve dois caminhos para ter aquele espaço. Um caminho que era curvar diante de Lúcifer. O outro caminho era a cruz. Qual que era o caminho mais difícil? Era a cruz. Mas era o caminho espiritual. Era o caminho que Deus desenhou. E era o caminho onde ele tinha que colocar o espaço a serviço de Deus, não ele a serviço do espaço. E o diabo o tentou pelos olhos. E ele venceu o quê? A concupiscência dos olhos. Fala assim comigo, espaço. Então o pão é o quê? Fala assim, matéria. Os olhos viram o quê? O espaço. Depois tem aqui a soberba da vida. O que é soberba da vida? É o tempo. Porque é uma soberba enorme achar que vale muito mais viver aquele período muito pequeno de tempo governando o mundo e abdicar de uma eternidade sobre o governo. Uma soberba da vida. Soberba pensar que eu vou sempre ter o amanhã para corrigir. Sempre vou ter o amanhã para me arrepender. Sempre vou ter Gente, Tiago fala que a vida é como um vapor que hoje existe, daqui a pouco ele desaparece. Então, ele propôs numa soberba enorme, olha, troca a sua eternidade, troca a sua eternidade por um período pequeno para governar que tudo que eu estou te dando, soberba da vida. Então, tempo. Então, a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida é isso, é o convite da inversão, de fazer tudo que Deus criou escravizar a humanidade, e não o homem dominar sobre aquilo que Deus criou e nos entregou para dominar. Estão me entendendo? Então Cristo é essa referência. Ele mostrou que não só venceu, mas nos deu autoridade para vencer sobre todas essas coisas. Pastor, então só o pão que é matéria? Gente, abre essa mente. Naquele contexto o diabo usou o pão. Mas, por exemplo, tem gente que é preso em folhinhas que viram um cigarro, em folhinhas que viram um pó. É matéria, sim ou não? E estão presos nas drogas, viciados em ganza, viciados em cocaína, alimentando um comércio paralelo. Isso é sério. Uma planta o governa. Uma planta o governa. Toma os seus sentidos. Ele não consegue dominar, ele é dominado. O consumismo é a matéria, né? O materialismo é uma matéria, é matéria. Tudo isso, cada contexto, o diabo vai colocar algo para você ser escravizado, e não você colocar a serviço de Deus através da sua vida. Como é que Deus coloca a matéria a seu serviço? Usando a sua vida. Ele só tem a matéria a serviço de Deus se a matéria servir você, se você dominar o que está à sua disposição. Se você é dominado por aquilo que Deus colocou à sua disposição, logo Deus não está sendo beneficiado por aquilo que Ele quer usar, o que está à sua disposição. Estão me entendendo? Ou estou complicando muito? Quem está me seguindo aí, fala amém. Isso é muito sério, muito sério. Quando eu falo sobre espaço, eu falo sobre poder, segregação, elitismo, obsessões por posição de poder. Eu já ouvi de pessoas, crentes, que decidiram só se relacionar com pessoas mais ricas, por interesses.
interesses, que achava que isso ia beneficiar mais os filhos delas. Aquilo me entristeceu muito o coração, porque eu quero que meus filhos lidem com todos, ricos e pobres, com todos, em especial com os menos favorecidos, para que eles aprendam os privilégios que eles têm e saibam como ser canal de bênção em lugares desfavorecidos. Então, pessoas que estão sendo prisioneiras do poder, do espaço e do tempo. Eu expliquei bastante bem na semana passada, né? Nós hoje, o tempo está a nosso serviço, ou hoje nós somos escravos do tempo? Eu dediquei um tempo, um espaço bem especial na palavra no domingo passado, falando só sobre isso. Depois você ouça essa parte com atenção na gravação, tá? O tempo te governa ou você é governado pelo tempo? Reflita sobre isso. E depois você vai entender melhor quando você ouvir a pregação passada. Ser inteligente a nível espiritual é colocar o que Deus criou a serviço do Espírito e não colocar a serviço e não nos colocar a serviço daquilo que Ele criou. Isso é ser inteligente a nível espiritual. Em Gênesis, abre Gênesis 1 comigo. Gênesis 1. Você vai ver o 26, o 27 e o 28. O verso 26 há um projeto de Deus. No verso 27, há a execução desse projeto. No verso 28, há a autoridade de Deus para nós, para executar esse projeto. E nesse projeto, ele fala sobre: vamos criamos no plural, né? Está implícito aqui Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Façamos no plural, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e que ele domine sobre os animais, os répteis, e sobre, está lá a vírgula, sobre toda a terra. Projeto 26. 27, ele executa o projeto. 28, ele dá autoridade sobre a sua criação para que o seu projeto venha a ser executado. Então sobre nós está essa autoridade, que pode dizer amém aí, para dominar, para executar, não para ser escravizado por aquilo que ele criou para que nós dominássemos. Então que isso venha a ser um despertar para a sua vida. Até aqui tudo bem? Amém? Próxima fase. Inteligência espiritual é o processo de entronizar e destronar. Inteligência espiritual é a minha capacidade de entronizar e destronar o que for necessário. Tem muita coisa em nós que tem que ser destronada. E tem valores e princípios de Deus que tem que ser entronizados. Quem entende o que estou falando aqui, fala amém. Tem princípios, tem alguns desafios, algumas posições que Cristo quer que a gente viva, que nós não entronizamos em nós ainda. Tem lugares, eu vou dizer assim, tem lugares em nossas vidas que Jesus não reina ainda. Tem lugar na minha vida e na sua vida que Jesus ainda não sentou na cadeira de poder. Estão entendendo agora? Então isso é
entronizar. Então, para que eu entronize Deus, ponha Deus no trono em alguns lugares que eu não deixei Ele governar ainda, eu tenho que destronar alguém. Eu tenho que destronar outro poder. Certo ou errado? Certo ou errado, igreja? Porque não tem dois senhores. O que fala a Bíblia? Você não pode servir dois senhores. Porque um você vai contrariar. Então, para que Jesus sente em uma cadeira de poder, eu tenho que tirar outro governante. Ah, pastor, estou endemoniado? Não sei, me fala você. Eu não quero pegar pesado. Mas às vezes nós não estamos endemoniados, mas estamos servindo a princípios que foram construídos, que foram incutidos, ensinados pelo diabo. Esses princípios estão instalados, estão chamados sofismas pela Bíblia, e nos governam o tempo todo. E ser inteligente a nível espiritual é destronar isso e entronizar e substituir por aquilo que Jesus Cristo disse que tem que imperar. Quer ver um exemplo? Fé e medo. Entronizar, só um exemplo, só para ilustrar, porque tem muitos exemplos, tem muitas áreas. Se eu for entrar para a área emocional, então, é outro culto. Mas são infinitos exemplos territoriais que nós poderíamos falar aqui. Mas vamos falar sobre fé e sobre medo. Porque ou eu entronizo o território da fé, ou deixo que o medo venha ser entronizado. Sabia que, lembra aquela, eu falo muito sobre isso, que eu acho muito, tem muitas revelações ali por trás, quando Jesus Cristo leva o pessoal, os seus discípulos lá para Bânias, lembra da passagem? Que ele pergunta para os apóstolos, quem o povo diz que eu sou? Lembra da passagem? Ah, uns falam que você é profeta, outros falam que você é tal. Aí ele pergunta, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz, não foi, repara que ele está em Bânias, em frente a uma fonte, a maior fonte, são 3 fontes que formam o Rio Jordão. Bânias é a maior delas, e sai de uma rocha, sai de uma pedra, na base do Monte Hermon, Monte Pai. Bânias é a maior fonte de 3 fontes que se encontram e depois forma o Rio Jordão. Ele está em frente a uma rocha que está saindo água. Ele está num cenário de revelação, didático, para dizer para os discípulos quem ele é. Nesse ambiente ele pergunta, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí ele fala, não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas foi o Espírito Santo de Deus. Porque Pedro vê o ambiente, vê onde é que ele os levou, ele vê a água saindo da rocha, sabe que Jesus é a rocha, ele começa a entender, ele percebe toda a mensagem que Cristo está dizendo, que ele é a rocha, ele é o Messias, ele é o Filho, ele está na base do Monte Pai, a água que sai da rocha é ele próprio, a maior fonte do Rio Jordão, e Pedro entende, ele é o Messias. E Jesus vai e valida, não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas foi o Espírito Santo de Deus. Então é um lugar importante. Mas por que Jesus vai ali? Não é só para
revelar isso, é para destronar um Deus. Se você fizer um estudo sobre a região, até aquele ponto, anos atrás, havia ali o Deus Pan. O Deus Pan, atrás tem uma caverna. Eu fui lá, eu estive lá, tenho fotos lá. Tem uma caverna onde era o templo do Deus Pan. E a região tinha o nome de Pânias. Só que com o sotaque deles, que eles tinham era um pouco carregado, foi mudando para Bânias com o tempo. Mas o Deus era o Deus Pan. E era um Deus que ele roubava as virgens para sacrifício. Então o medo se instalava na região. E o governo, as pessoas permitiam, porque o medo sempre foi conveniente, e sempre foi um instrumento de governabilidade. Até hoje é assim. Não vou aprofundar aqui, para não entrar no campo da política. Mas o medo sempre foi um instrumento de governabilidade, desde quando o mundo é mundo. Quando Jesus ele vai ali, ele vai para destronar essa potestade do medo, que estava profanando o Monte Hermon, o monte do Deus Pai, profanando a nascente que simbolizava o próprio Cristo. Ali ele destrona o Deus Pan e entroniza a sua autoridade. Então, ser inteligente é isso, é saber o que tem que ser destronado e o que tem que ser entronizado. Tanto é que se você fizer um estudo profundo, você vai ver que a palavra pânico vem da origem do Deus Pan, pânico, porque vem lá de trás. A raiz da palavra pânico, que é um medo excessivo e compulsivo, vem da origem da época da adoração do Deus Pan, de grande medo. Então nós temos que entender isso, tá? Então, qual que é o contrário do medo? Muitos pensaram, coragem. Eu descobri que a coragem não é o contrário do medo. Segundo a Bíblia, o contrário do medo é o amor. Primeira carta de João 4,18 fala: no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo o medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, o contrário de medo é amor. Então, para destronar o medo, eu tenho que ter o quê? O quê? Amor. E amor é o quê? Deus é o quê? Deus é amor. Deus não tem amor para dar. Deus não tem amor. Deus, ele é amor. Então, se Deus é amor, eu só consigo destronar o medo se eu entronizar Deus na minha vida, porque Deus, ele é amor. Ele tem que estar no trono central de todas as coisas na minha vida. Só assim eu vou ser totalmente livre. Quem entendeu aí diz amém, dê um aplauso bem forte ao Senhor. Inteligência espiritual é fazer uma boa leitura da minha própria estrutura e mexer no que for necessário. Falamos sobre entronizar e destronar quando for necessário. É isso que faz quem tem essa inteligência. Mas também é entender que tipo de estrutura Deus me deu. Cada um é diferente. Ou seja, você já está numa apuração ainda, que nós somos únicos. Quem sabe que você é único aqui? Nós somos únicos, não tem ninguém igual a você. Ninguém. Pode ter parecido, você pode se identificar com alguém,
Nós somos muito parecidos. Você deve ter ouvido isso de alguém já. Mas ser parecido não é ser igual. Não tem ninguém igual a você na face da terra. Não existe. Nós somos seres únicos. Então, o inteligente, a nível espiritual, ele sabe fazer uma boa leitura da estrutura que Deus deu para ele, que é a única. Estrutura emocional, interna, de dons, como eu falei na semana passada. E colocar à disposição de Deus essa estrutura e mexer naquilo que for necessário. Eu quero me basear com você em Mateus 9:16, que eu trabalhei esse versículo com os meus discípulos na segunda-feira, e foi muito legal, fluiu bastante, deixei eles pensarem, e foi muito bacana. Abre aí na tua Bíblia, Mateus 9, versículo 16. Fala o seguinte: ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhante remendo tira parte do vestido e faz maior a rotura. É um versículo um pouco estranho. Ainda bem que tem o seguinte, que nós já pregamos várias vezes, e é muito mais fácil de compreender, que fala: também ninguém coloca vinho novo em odres do quê? Está vendo se vocês sabem mais o outro? Em odres velhos, porque o odre vai se romper. Antes coloca-se vinho novo em odres do quê? Novos, porque assim o vinho não se desperdiça. Mas repara que Jesus, ele dá dois exemplos dentro do mesmo contexto. Então os dois exemplos são iguais. Por que é tão diferente o primeiro exemplo do segundo? Por que é mais fácil entender o do odre, e esse aqui ele é meio quadradinho para entender? Ou sou só eu que vejo assim? Parece que ele é meio quadrado para entender esse último versículo aqui. Mas ele está falando a mesma coisa, ele fala sobre estrutura. A gente sabe que o vinho novo é o Espírito Santo, que havia de vir após a sua morte. E esse Espírito Santo não iria funcionar bem com a estrutura antiga. Eu tenho que mudar a minha estrutura, eu tenho que mexer no meu eu, para ter uma plenitude de Deus em minha vida. Se eu receber o Espírito Santo, sem haver uma mudança em mim, vai haver um desperdício daquilo que Deus fez, de toda a obra que Deus preparou para a minha vida, será desperdiçada. Que é o vinho num odre velho, ele vai se romper. O fardo que era para ser leve, ele vai ficar pesado. Por quê? Porque o vinho novo, ele te faz expandir, que é a fermentação. Por isso que o odre velho não aguenta, porque a fermentação do vinho novo faz haver a expansão da matéria do odre. E só o odre novo suporta a expansão, que é o crescimento, que é uma nova autoridade. E aí você consegue se empolgar com o novo momento, e não se entristecer, e não se enfadar. Mas ele fala no anterior: ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhante remendo tira parte do vestido e faz maior a rotura. Vou dar aqui para você o seguinte exemplo que você vai entender. Quem aqui tem uma roupa que você gosta muito aqui em casa, mas que está passando a hora de ir para o lixo? Deixa eu ver aqui. Levanta a mão, gente, todo mundo tem. Aquela roupinha que você gosta muito, mas tem que ir. A minha esposa acha que eu tenho muitas, porque ela manda muita roupa minha para o lixo. Eu fico: cadê minha roupa, Viviane? Não, foi para o lixo, doei. Mas eu gosto. Mas por quê? Estava nova nada, estava não sei o que lá, tudo ela joga fora. Mas todo mundo tem uma roupa que gosta muito, né? Que não quer jogar fora,
porque ama aquela roupinha, ama o vestidinho, ama aquela camiseta, está ali. Ganhou, tá, tem um valor emocional, não é? Ama aquela roupa, tá. Mas aí você vai e ganha uma outra roupa, zerada, uma marca que você ama, marca cara, grife, top, linda. Só que essa roupa sua antiga que você tem um buraquinho, tá? Aí você vai ter a ideia maravilhosa de quê? De pegar a roupa nova que você ganhou, você tira um pedacinho, você recorta a roupa nova, tá? Que você ganhou, que também é maravilhosa, e costura a roupa antiga. Você vai usar a roupa nova furada? Não. Você desperdiçou a roupa nova em prol da estrutura antiga. É isso que ele está aqui dizendo. Se você não abdicar da roupagem antiga, você desperdiça a roupagem nova. Detalhe, sempre que você ouvir falar sobre vestes na Bíblia, está falando sobre posições e sobre autoridade. Até hoje é assim, naquela época era mais ainda. Cada vestimenta denunciava uma posição e uma autoridade na classe social. Se era sacerdote, se era rico, se era pobre, o poder que tinha na sociedade. Então, quando ele fala sobre vestes, ele fala sobre um novo tempo, uma nova autoridade. Então eu tenho que abdicar daquilo que é velho e receber a nova roupagem. Senão eu estou desperdiçando a roupagem, que não apenas me cobre. Aqui fala sobre o sangue de Jesus, que cobre você, é uma nova roupagem, ele te limpa, ele te cobre. E não só te perdoa os pecados, mas te traz uma nova autoridade. Escute aqui, e isso, de ano para ano, de tempos em tempos, Deus vai sempre te propor novos momentos de autoridades, novas roupagens. Quem pode dizer amém? Porque Ele sempre quer te levar além. Ao início da conversão, onde Ele perdoa os seus pecados, Ele te renova, Ele te restaura, Ele te salva, mas Ele vai querer que você cresça passo a passo, de tempos em tempos. Então a unção, até a Claudinha deu esse exemplo, a unção de 10 anos atrás, não é a unção de hoje. A unção de daqui a 10 anos, que nós vamos ter, não é a unção que eu tenho agora. Deus vai renovando essa unção, e se eu não mexer na autoridade, se eu não abrir mão de algumas coisas velhas do passado, eu não vou receber a unção do futuro. Quem quer a unção do hoje aqui? Diz amém. Pode ser mais forte esse amém. Então abre mão das coisas antigas e velhas que estão arrastadas e gastas. Ah, porque no meu tempo, não sei o que. Ah, lá na minha antiga igreja. Não, faz isso não. Deus tem um tempo novo hoje, uma unção nova agora, uma nova roupagem hoje, uma nova autoridade para você hoje, agora, mas eu preciso me libertar da roupagem antiga. Quem pode dizer amém? Inteligência espiritual é identificar a estrutura que está em mim, que precisa estar à disposição de Deus e ser mexida quantas vezes for necessária. A estrutura que está em mim. Fala assim, em mim. Em mim. Depois temos a outra estrutura, que é a externa, que não está em mim, mas está à minha disposição, que às vezes a gente ignora. Deus, Ele quer nos usar, tem aquilo que está em nós, mas também tem aquilo que está à disposição do reino, que Ele levantou, pessoas, situações, oportunidades, e nós às vezes não conseguimos enxergar o que Ele está levantando. Então, nós temos que saber também utilizar a estrutura existente, que não me pertence muitas vezes,
mas para me envolver com essa estrutura, para servir o propósito. Nós temos que saber identificar quando uma manjedoura é mais nobre do que um hotel 5 estrelas. Vou repetir. O inteligente espiritual sabe identificar quando a manjedoura ela é mais nobre do que um hotel 5 estrelas. Se você for analisar todo o texto, você vê que não só os magos chegaram até aquele local, os reis magos, para adorar ao Senhor, mas Deus mandou anjos para chamar pastores que estavam pastoreando ovelhas, para ir até o local, para encher aquele lugar e para adorá-lo. Ele tornou o lugar irrelevante, insignificante, um lugar nobre, um lugar de adoração. Pessoas passaram a ter um olhar espiritual e não viram mais uma manjedoura, não viram mais um estábulo, viram um lugar de adoração. Eu lembro que quando nós mudamos do hotel, nós iniciamos uma igreja na linha de Cascais há uns anos atrás, e fomos de hotel em hotel, até que a gente achou um local alugado mesmo, fixo, e tinha que ter algumas obras para fazer, e era um local muito, muito feio, cara, muito feio, e tínhamos que iniciar os cultos. Arrumamos um tapete barato lá, umas colunas chapiscadas. A Cristina estava aqui, ela deve lembrar, chapiscada e tal. E foi até quando o Fábio e a Carolyn foram lá para a igreja, e o Fábio disse: meu Deus do céu, acho que ficou por causa da Carolyn, só pode, porque, nossa, eu acho que eu estou no Castelo dos Mouros. Ele me disse depois disso: ah, isso aqui é o que? É o Castelo dos Mouros? Só pode. Horrível lugar, horrível. Mas quando é horrível no primeiro impacto, mas quando a pessoa começa a ouvir a palavra do altar, começa a ouvir a pregação, começa a sentir o ambiente se mover, ela já não vê mais o defeito, ela já não dá mais tanta importância para a estrutura, ela quer fazer parte da estrutura, ela quer fazer parte da solução e não do problema. Então isso é ser inteligente a nível espiritual, é se envolver com a estrutura que Deus disponibilizou, independente se ela é uma manjedoura ou não. Não por defeito. Outro dia, eu falei aqui outro dia, a pessoa pôs lá no canal, né, no comentário: mas que igreja feia, que imagem horrível, né, criticando assim e tal. Eu falei: nossa, muito obrigado pela sua crítica, você tinha que ver antes, meu amigo, era muito pior. Mas muito obrigado pela sua observação, nós ainda vamos melhorar, mas antes ainda era muito pior. A pessoa teve paciência de parar para fazer um comentário no YouTube para dizer: nossa, mas que igreja horrível, que igreja escura. Não tem sensibilidade espiritual, não está preocupado em ouvir o conteúdo. Tem pessoas que ouvem um vídeo que eu posto de 3 minutos e querem entender a palavra toda que eu preguei em 3 minutos e fazer uma crítica. Vai ouvir a palavra inteira? Talvez a crítica desapareça quando você ouvir toda a pregação. Inteligência espiritual. Ouvir quando Deus fala através de outra pessoa. Ninguém identificou os porta-vozes de Deus naquele momento, que era Maria, que era José. Abre a porta, eu tenho o Messias na minha barriga que vai nascer. Ninguém ouviu a voz de Deus através de Maria e de José. Saber servir no perfeito lugar imperfeito. Vou repetir. Ser inteligente a nível espiritual é saber servir no lugar
Saber servir no perfeito lugar imperfeito. Não espera a perfeição para servir a Deus. Sirva a Deus aonde Deus te plantou, aonde Deus te semeou. Você pode dizer amém? Toda estrutura sempre será perfeita para servir a Deus, mesmo, mas imperfeita na perspectiva humana. Ou você se torna um crítico da obra ou um integrante da obra. É uma escolha. Ou você é um crítico da obra ou um participante dela. O inteligente, ele se envolve, ele melhora, ele acrescenta. Ou você critica que a manjedoura não é um lugar para um recém-nascido, ou se envolve com o momento e se alegra e louva, porque o rei que nasceu achou um lugar para se abrigar. Escuta essa. Religiosidade procura grandes templos. Espiritualidade vive grandes propósitos. O religioso, ele procura grandes congregações, grandes templos, grandes big pictures. O espiritual, ele quer grandes propósitos. Ele se apaixona com a dificuldade. Sabe o que me apaixona? Igreja pequena. O que me deixou doido nessa igreja, quando eu cheguei, é que ela estava no hotel com 10 pessoas. Se eu chegasse nessa igreja e ela tivesse 500 pessoas, eu tinha ido embora talvez. Mas ela tinha 10 e não tinha quem trabalhasse. E eu não era ninguém, e não tinha ninguém para fazer nada. Mas o ninguém que eu era, estava disposto a fazer alguma coisa para ajudar algo a existir. Então o que me apaixona é a dificuldade. O que me apaixona é o desafio. Quando eu vejo as coisas funcionando, eu fico quieto. Quando eu vejo que todo mundo apagou, quando eu vejo que todo mundo arriou, aí eu apareço. Quem me conhece sabe que eu sou assim. Não tem solução, acabou, não tem mais jeito. Aí eu apareço. Porque, sabe, tem que ter alguém que diz, não, vai acontecer. Vamos avançar. Vamos avançar. Então, tem gente que só quer fazer parte de coisas grandes. Não, a minha igreja tem 1000 membros. Tem tudo, lá tem isso, lá tem aquilo. Gente, eu quero fazer parte de algo que nem existe, que vai existir, que vai ser grande. E quando tiver tudo pronto, organizado, eu vou para onde não tem nada para iniciar outra em nome de Jesus. Para as coisas não pararem. Então o religioso, ele procura grandes templos. O espiritual, ele vive grandes propósitos. O que você procura? Propósito ou só grandes templos, grandes congregações? Eu sei disso porque eu vou te abrir meu coração. Há um fenômeno. Eu que inicio, por exemplo, culto de manhã não existia. Nós que iniciamos. Por que foi difícil começar? Porque tinha muita cadeira vazia quando se inicia. E o povo não gosta de ver cadeira vazia. Quer ver cadeira cheia. O povo não quer fazer parte daquilo que está começando. Quer fazer parte daquilo que já está bombando. Então eu sei como é que as coisas funcionam. E a minha oração é que Deus levante pessoas espirituais. Pessoas que vejam no imperfeito o perfeito. Como o Luiz disse, estava aqui até anotado aqui, ó. Pessoas que viram nos 5 pães e 2 peixes, em algo imperfeito, uma perfeição. Em algo imperfeito, uma solução para alimentar uma multidão. Pessoas que viram em uma tempestade no mar, uma chance para caminhar
sobre o mar, como Pedro fez. Pessoas que faz um cemitério virar uma igreja, como foi o caso de Lázaro. Todo mundo chorando, 4 dias morto. Jesus chega, um cemitério vira uma igreja, um cemitério vira um lugar de louvor e adoração. O ambiente mudou. Era ambiente de culto, o cemitério? Não, mas Jesus não esperou o lugar perfeito. Ele fez do lugar imperfeito o lugar perfeito. Quem pode dizer amém? Isso é ser espiritual, isso é inteligência espiritual, é fazer do lugar imperfeito o lugar perfeito. Um cemitério virou uma grande igreja, um cemitério virou um lugar de adoração, de louvor, porque o milagre aconteceu ali. Lázaro ressurgiu dos mortos. Está lá em João 11:45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Lugar de pregação, um cemitério virou lugar de evangelismo. Então, concluindo, número 1, reestrutura a sua vida, reestruture a sua estrutura à disposição de Deus. Número 2, se envolva, entre aspas, com a manjedoura que Deus colocou à sua frente, e vamos levar este louvor e amor ao mundo. Você pode dizer amém? Número 3, domine sobre a terra, seja espiritual, sobre o espaço, tempo e matéria. Vença a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Domine sobre aquilo que Deus criou para te servir. Não deixa aquilo que Deus criou para te servir escravizar você, em nome de Jesus. Amém? Você nasceu para ser livre, para dominar, para ser um ser espiritual, para exercer autoridade sobre essas coisas, não ao contrário. Seja espiritual, entronize Deus e destrone aquilo que não pertence a Deus, e seja um instrumento na mão do Senhor. Deus te deu uma estrutura interna e externa para se envolver, para modificar, para pôr sobre você uma nova vestimenta, uma nova autoridade. Mas nós temos que permitir que isso aconteça. Amém? E eu creio que este novo tempo chegou. É um tempo de chacoalhar, de avivamento, de novo entendimento. Porque quando há um novo entendimento, quando a igreja desperta, ninguém segura a igreja. E eu sinto que há um despertar, eu sinto que a igreja já está conseguindo compreender coisas que não compreendia antes. E eu louvo a Deus por isso, porque só o Espírito Santo é capaz de dar revelação, entendimento e sabedoria para alguém entender os mistérios da palavra do Senhor. E quando ele faz isso, ele tem um propósito por trás. Não é só para te enriquecer a nível cultural, não. É para te dar autoridade, para você colocar isso a serviço do reino de Deus. Você pode dizer amém? Você pode dizer eu recebo, dar uma pausa depois ao Senhor. Fique em pé onde você está. Vamos louvar o Senhor, vamos orar. Desenvolva a sua inteligência espiritual, a sua espiritualidade. Se você não ouviu a primeira parte, invista um tempinho na sua vida e ouça a primeira parte e complete com o que você ouviu aqui hoje. Você vai ser muito edificado, muito edificado. Feche seus olhos. Nós falamos muita coisa aqui hoje, muita coisa para pensar, para digerir. Muitos exemplos foram dados. Alguns tocaram mais profundo. Cada um fixou mais uma coisa do que outra. Mas o que importa
é que Deus ministrou algo ao seu coração. E há uma expectativa no céu para uma atitude sua, um passo seu, um mover intenso da sua parte para o altar. E é esse momento que nós temos para que você possa fazer aquilo que só você pode fazer, mas ninguém pode fazer por você. Quer se entregar, quer orar, quer fazer um voto com o Senhor, quer destronar para entronizar, destronar aquilo que você sabe que é óbvio, que quem devia estar aí dando ordens era Jesus, é o Senhor. Mas quem tá dando ordens aí, muitas vezes é a sua emoção, são princípios que não pertencem ao Senhor. Você está fingindo que é certo, que é errado. Você sabe, não preciso ficar te sugerindo nada. Mas agora é o momento de você destronar e entronizar. E se você tem medo, só o Senhor pode destronar o seu medo. Porque Deus é amor. E só o amor verdadeiro, o perfeito amor, lança fora todo o medo. Todo o medo. Esse é um princípio só. E igual você destrona o medo com amor, muitas outras coisas podem ser destronadas quando você der espaço para Jesus sentar nessa cadeira de poder. Mas cabe a você dar essa liberdade, porque essa é a obra da cruz. Que você entregue toda a sua vida nas mãos de Jesus, como Senhor, entende? Como Senhor, para ser seu Salvador. Antes, Ele tem que ser seu Senhor, único Senhor e suficiente Salvador. Amém? Então feche seus olhos, faça uma oração com o Senhor, você e Deus, sincera, como você sabe orar. Enquanto o louvor canta uma canção, deixa fluir. O Espírito Santo está aqui para ouvir sua canção. O céu está aberto. E o Senhor nosso Deus, que é misericordioso, que é grandioso em bondade, misericórdia e amor, está aqui para te abraçar, para te envolver, para te derramar autoridade, para recolher a sua oração para o Santo dos Santos, atendê-la e te levar para um lugar alto, para um lugar novo, para um lugar para o novo tempo, porque uma nova veste de autoridade Ele quer colocar sobre a sua vida para um novo tempo, um novo momento com Ele. Então ore ao Senhor, porque Ele quer fazer grandes coisas na sua vida em nome de Jesus. Uma melodia, Ele me encontrou, me encerrou com a canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de nascer, o escolhido fui, o meu nome me chamou, em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo,
Diga mais uma vez: eu não sou mais escravo do Eu medo. não sou mais escravo. Declare isso, meu querido. Aleluia. Eu sou filho de Deus. Oh Senhor Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra, pelas tuas confirmações que o Senhor coloca em nosso meio, que o Senhor realmente está falando conosco. Pai, eu quero abençoar a tua igreja, Senhor, e liberar, Pai, toda a autoridade que o Senhor determinou para nós através dessa ministração, que venha sobre cada pessoa aqui presente, cada pessoa que está acompanhando pela web, ou que irá acompanhar futuramente, para que essa unção e essa autoridade venha alcançá-los, Pai. Porque eu creio, Senhor, que o Senhor está preparando um novo tempo, com um exército diferenciado, com revelações, com unção de sabedoria, com um nível espiritual diferente, onde não importa mais o status, onde não se dá valor mais à religiosidade, mas sim à espiritualidade, sim a um relacionamento com o Senhor, a experiências contigo. Um exército que dá valor a ser testemunhas tuas aqui na terra, a ter histórias para contar para os outros de coisas que viveram com o Senhor. Eu quero profetizar isso sobre a tua igreja, que cada um terá grandes histórias, experiências para contar para as pessoas lá fora, de maravilhas que viveram com o Senhor, milagres, curas, prodígios. O Senhor sabe as maravilhas, os impossíveis que o Senhor pode fazer no nosso meio. Então nos torne testemunhas poderosas nestes dias, para que o teu nome venha a ser glorificado. Nós aceitamos, Pai, essas novas vestes. Nós abrimos mão das vestes antigas para a nova unção. Nós abrimos mão, Senhor, da antiga estrutura, para sermos odres novos, para o vinho novo que o Senhor nos quer dar, que o Senhor nos quer encher, para este novo tempo, para este novo momento. Então eu os abençoo, com o propósito de que cada vida aqui, com cada vitória, com cada avanço, venha glorificar grandemente o teu santo e o teu poderoso nome, Pai. Pai, o Senhor conhece cada coração, o íntimo de cada um. O Senhor sabe cada necessidade aqui presente, e eu sei que o Senhor é o Deus provedor. Eu peço que o Senhor venha, Pai, de encontro a cada pessoa que carece de algo essa semana ainda, Senhor. Uma provisão, um milagre. Que o Senhor venha de encontro a essa oração, a um livramento, a uma libertação, Senhor, e que o Senhor venha estar trazendo provisão, porque o Senhor é o Jeová Jireh, o Deus provedor. Pai, que essa unção nos acompanhe, o Senhor venha estar atendendo, ouvindo cada pessoa aqui presente, cada oração venha a ser atendida, Senhor, e nós sendo levantados como um grande exército, no nome de Jesus. Quem quer dizer amém, dê uma pausa bem forte ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de Jesus, o Filho, que as comunhões e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos vocês, hoje e todos os teus dias, para a honra e glória de Jesus, em nome do Altíssimo, hoje e sempre. Amém, 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 amém.